Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. E dando continuidade ao projeto do Grupo Espírita Jesus no Lar, em levar o Evangelho para as pessoas, hoje nós vamos fazer um tema muito bonito, é sobre obediência. Nós somos baseados em João, capítulo 2, versículo 5, onde diz: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Esse versículo faz parte da passagem bíblica em que o evangelista João nos conta que havia uma festa de casamento onde Maria, a mãe de Jesus, foi convidada. E Jesus, junto com amigos, foi junto com ela. E nessa época, Jesus ainda não era conhecido da grande multidão. Ainda ele não tinha realizado nenhum milagre. Mas o que acontece? No meio da festa surgiu um problema que angustia as pessoas que estavam organizando essa festa. O vinho que eles tinham comprado acabou. E faltar vinho nos casamentos daquela época era como não ter bolo nas festas de hoje. Servir vinho era uma forma de respeito às pessoas e todas esperavam por isso. E não servi-lo, o que significa? Era sinal de desrespeito, se tornava uma situação constrangedora. E Maria, como era muito amiga da família, ela percebe a situação e fica preocupada. Então ela chama Jesus e conta o problema para ele. E Jesus, de repente, fala: e o que eu vou fazer, né? Mas Maria olha para os serventes e diz, apontando para Jesus: faça tudo o que ele vos disser. E Jesus, vendo a preocupação de sua mãe e colocando-se no lugar dos organizadores da festa, ele obedece-lhe. Obedecer o que é? É submeter-se à vontade de outrem na execução de um ato. Então, ele olha assim para o lado e ele vê 6 potes grandes, aqueles potes feitos de pedra, daqueles que os judeus usavam nas cerimônias de purificação, né? Os potes eram muito grandes e cabiam muita água. E Jesus pediu para que eles fossem enchidos de água. E assim eles foram encher os potes. Enquanto eles estão enchendo os potes, vamos fazer algumas considerações. Em nossas vidas, em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança, o vinho da fé, o vinho da força de vontade. Sentimos-nos cansados, desiludidos, imploramos a ternura filial, né, ou maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo o que ele vos disser. E escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estamos fazendo no nosso dia a dia tudo quanto o Mestre nos disse. Quando o Mestre nos pede que o sigamos, ou quando solicita que amemos como ele nos amou, ou que perdoemos como ele perdoou, que sejamos fraternos como ele sempre foi,
mansos, humildes, como ele se mostrou, na verdade, ele está nos anunciando o quê? As leis de Deus que regem o nosso destino, os quais, uma vez assimiladas, nos levarão à felicidade e à plenitude do viver. Percebam que durante a vida precisamos aprender a compartilhar atividades, a compartilhar responsabilidades, né? Nem tudo é nossa responsabilidade. Como nós vimos lá, não era responsabilidade de Jesus tornar a água em vinho, não é? Mas o que acontece? Dessa forma, quando nós pensamos nesse detalhe, nós conseguimos dividir tarefas e as coisas ficam mais leves. Nós todos precisamos uns dos outros. Ninguém vive para si. Quando nós queremos abraçar o mundo sozinhos, o que acontece? Acabamos exaustos, destinamos inutilmente toda a nossa energia e acabamos não realizando nada. Vamos voltar lá para a nossa história. Os serviçais encheram aqueles potes d'água, né? E se aproximaram de Jesus e mostraram os potes cheios. E Jesus, então, faz o seu primeiro milagre. Jesus disse: agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. E eles fizeram isso, obedeceram Jesus, porque a água já fora transformada em vinho. Os serviçais sabiam, mas o encarregado da festa não. E este chamou o noivo e disse: nossa, todos servem primeiro o melhor vinho e depois, quando já estão bêbados, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Era aquela água transformada em vinho por Jesus. E a lição de hoje nos mostra que, em essência, o que nos falta, a fim de que possamos viver em paz, é maior obediência às palavras do Mestre, que sempre nos fala no imo da consciência. Somente Jesus tem suficiente poder para repor o vinho da esperança, o vinho da fé, o vinho do ânimo em nosso mundo interior. Não há um só momento em que o divino amigo não esteja a conversar conosco, recomendando-nos calma diante das adversidades, das dificuldades. Então, procuremos ouvi-lo e atendê-lo em tudo quanto nos diz. Como ele fez, como disse Maria, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, vamos obedecê-lo, porque ele não nos pediria algo que estivesse fora do nosso alcance, mas tudo o que nos ensinou e tudo o que nos pede é para o nosso crescimento espiritual. E o nosso objetivo maior nessa vida é crescermos espiritualmente. E assim, com essa lição, vamos fazer a nossa reflexão da semana. Vamos nos esforçar para que o nosso vinho da esperança, o nosso vinho da fé, o nosso esforço pessoal esteja sempre presente com Jesus. Muita paz a todos.